Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Vamos refletir sobre uma divisa importante e absoluta, com implicações práticas super importantes. E no final desta mensagem darei a resposta à pergunta 964. Quando ele escreveu aos cristãos em Roma, uma cidade cheia de deuses e de mitos, o apóstolo Paulo identificou uma linha importante de divisa entre duas categorias de seres. Paulo descreveu todos que adoram ídolos quando disse, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Encontramos isso em Romanos capítulo 1, versículo 25. Há uma distinção importante e absoluta entre Criador e criaturas. O Criador deve ser adorado e servido, enquanto as criaturas não merecem ser exaltadas dessa maneira. Deus é o Criador, e por isso ele merece adoração. Esse fato é fundamental à mensagem das Escrituras do começo ao fim. A Bíblia começa com a simples afirmação: no princípio criou Deus os céus e a terra. E mesmo depois de séculos da divulgação de diversas teorias que procuram explicar a natureza sem projetista, mais de 80% das pessoas no mundo, e no Brasil mais ainda acreditam na existência de Deus. Apesar de muitas divergências sobre a identificação de Deus, a maioria das pessoas acredita que o mundo foi criado por um poder superior. Ao longo da Bíblia, sua posição como Criador continua sendo uma distinção absoluta entre Deus e suas criaturas. Sua própria criação oferece evidência da sua existência, como encontramos no famoso Salmo 19, e serve como motivo para sua adoração por parte das criaturas. Diz Salmo 95, verso 6, Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Até os servos celestiais adoram a Deus por causa da sua criação. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 11, ouvimos palavras de seres celestiais dizendo: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Por ele ser o Criador, o conhecimento e sabedoria de Deus são muito superiores aos pensamentos humanos, como os profetas Jeremias e Isaías frisaram. Na sua resposta aos questionamentos de Jó, Deus perguntou em Jó 38, Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. O Criador estava presente, a criatura não. Quando Deus chamou seu povo para abandonar sua confiança ridícula nos ídolos impotentes, ele disse, em Isaías 44, Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Agora chegamos a essa linha de separação. Deus, como Criador, permanece de um lado, os seres humanos e outras criaturas ficam do outro lado. Homens são criaturas e não merecem adoração. Jesus reforçou o ensinamento importante do Antigo Testamento quando ele disse a Satanás, em Mateus 4, Retira-te, Satanás, porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Nenhuma criatura merece adoração. Homens bons e tementes a Deus recusam receber a adoração dos outros, como aconteceu com vários dos apóstolos em Atos 10 e Atos 14. E esses homens bons também não oferecem honra a meras criaturas, como encontramos no excelente exemplo em Daniel capítulo 3.
Mas não somente seres humanos. Anjos também são criaturas que não merecem adoração. Eles ocupam uma posição superior à dos homens, mas ainda são criaturas de Deus. Por este motivo, anjos bons recusam a adoração dos homens, como encontramos em Apocalipse, capítulos 19 e 22. Uma vez que entendemos esta distinção entre Criador e criaturas, podemos fazer uma pergunta importantíssima. De qual lado dessa divisa fica Jesus? Se é criatura, podemos vê-lo como apenas um anjo ou um bom homem que ensinava algumas coisas interessantes. Mas se ele é o Criador, devemos honrar, servir, obedecer e adorar Jesus. As Escrituras respondem. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz: pois nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Também João capítulo 1, versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus, o Criador e Redentor, merece a adoração das suas criaturas. O próprio Pai mandou em Hebreus capítulo 1, e todos os anjos de Deus o adorem. Os anjos adoram Jesus e nós devemos fazer a mesma coisa. Jesus Cristo, sendo Deus, merece nossa adoração e lealdade absoluta. Agora vamos às perguntas bíblicas. Pergunta 964. Como o cristão deve tratar irmãos que o corrigem? Eu dei a dica de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Alternativas. A. Pedir que parem de se intrometer. B. Fugir deles e alertar outros. C. Mostrar que eles também têm falhas. Ou D. Tratá-los com respeito e amor. A resposta certa? Alternativa D. Tratá-los com respeito e amor. Diz 1 Tessalonicenses 5, versículos 12 e 13. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração com amor, por causa do trabalho que realizam. Enquanto muitas vezes a tendência humana é de pedir para não se intrometer, ou fugir e falar para eles evitar aquela pessoa, ou apontar as falhas daquelas pessoas para descontar as suas sugestões ou correções, a resposta é certa. Alternativa D. E a pergunta 965, verdadeiro ou falso? Paulo disse aos Tessalonicenses que o dia do Senhor virá de forma previsível, anunciado por grandes sinais no céu. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Deus é Criador, nós somos criaturas. Criaturas devem adorar o Criador. Nós não temos como subir para a mesma posição dele e não devemos baixar Deus para a nossa posição. Somos criaturas e Deus merece a nossa adoração. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.